A Shalom do Eterno esteja com todos, meus queridos irmãos e irmãs. Sejam bem-vindos a mais um estudo aqui na Palavra de Deus. Hoje nós vamos para a nossa quarta lição, que tem como título os 10 mandamentos. E essa lição ela é muito importante porque ela define quem realmente é o povo de Deus aqui na terra. Existem muitas igrejas que dizem que são igrejas de Deus, né? Eu sou a igreja verdadeira, a outra diz eu sou a igreja verdadeira. Mas essa lição nos mostra qual é a igreja verdadeira, quem é o povo que verdadeiramente tem servido ao nosso Deus. Eu quero também agradecer a todos que estão estudando, né, estão assistindo esses vídeos de estudo bíblico. Eu espero que vocês compreendam, oro a Deus para que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Então vamos para o nosso estudo, os 10 mandamentos, e a primeira pergunta é: qual é a parte da Bíblia que Deus escreveu? Ah, irmão, então tem uma parte da Bíblia que foi Deus que escreveu. Vamos ver aqui o que diz a palavra de Deus, Êxodo capítulo 20, o versículo aqui do 1 até o 17. E nós vamos ver o seguinte, irmãos, qual é a parte da Bíblia que Deus escreveu, né? Deus ele não deixou que outro escrevesse, mas ele próprio escreveu. Então vamos lá. Êxodo capítulo 20, o verso do 1 em diante, diz: Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou Yahweh teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. E o primeiro mandamento dos 10 mandamentos é: Não terás outros deuses diante de mim. O segundo mandamento é: Não farás para ti imagens de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou Yahweh teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações, daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. O terceiro mandamento da lei de Deus é: Não tomarás o nome de Yahweh teu Deus em vão, porque Yahweh não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. O quarto mandamento é: Lembra-te do dia de sábado para santificar. 6 dias trabalharás, farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez Yahweh os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso, Yahweh abençoou o dia de sábado e o santificou. Então, temos aqui os quatro primeiros mandamentos. O quinto mandamento: Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os dias na terra que Yahweh teu Deus te dá. O sexto mandamento: Não matarás. O 7º mandamento: Não adulterarás. O 8º mandamento: Não furtarás. O 9º mandamento: Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E agora temos o 10º mandamento: Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Então, eis aqui os 10 mandamentos. E quem foi que escreveu esses 10 mandamentos? Êxodo capítulo 31, o versículo 18. Tá certo? Vamos acompanhar esse texto, Êxodo 31, versículo 18. Diz aqui que, tendo acabado de falar com ele no monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Então, meus amados irmãos, quem foi que escreveu? Qual foi a parte da Bíblia que Deus escreveu? Diz aqui a palavra do Eterno que foi os 10 mandamentos, irmãos. Então, esses 10 mandamentos, eles requerem de cada um de nós uma maior atenção. Por quê? Porque foi o próprio Deus, o próprio Eterno que deu esses mandamentos. E não deu só para o povo judeu, mas deu para toda a humanidade, tá certo? Então, vamos para a segunda pergunta. Em que local foi guardada a lei e em que parte do santuário? Então, após Moisés receber essas tábuas, com os 10 mandamentos, em que lugar, né? Em qual local ela foi guardada? E em que parte do santuário? Então, vamos lá para Deuteronômio capítulo 10. Deuteronômio capítulo 10. Temos aqui o versículo do 4
4 e 5. Diz assim: então escreveu Iarro nas tábuas, segundo a primeira escritura, os 10 mandamentos, que ele vos falara no dia da congregação, no monte, no meio do fogo. E Iarro me deu a mim, deu as tábuas a mim. Diz o verso 5: virei-me e desci do monte, e pus as tábuas na arca que eu fizera, e ali estão como Iarro me ordenou. Então, onde é que foi colocada as tábuas dos 10 mandamentos? Foi colocada em uma arca, né? Uma caixa quadrada, toda revestida de ouro, irmãos, como um símbolo ali da presença de Deus, né? Os 10 mandamentos, eles receberam um lugar especial para ser guardado, né? Especial, uma caixa quadrada, era a Arca da Aliança, toda revestida de ouro, com uma tampa de ouro em cima e com 2 querubins ali representando a presença de Deus. Então, a presença de Deus, o caráter de Deus é revelado nesses 10 mandamentos. E em que lugar do santuário foi ela colocada? Hebreus, capítulo 9. Vamos aqui para Hebreus, capítulo 9, o versículo 3 e 4. Diz que por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo que se chama Santo dos Santos, ou Santíssimo, ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso e a arca da aliança, totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo maná, a vara de Arão que florescera e as tábuas da aliança. Então, onde foi que essa arca da aliança, os 10 mandamentos, foi depositado? Foi depositado em uma arca. E onde ficava essa arca? No lugar mais sagrado do tabernáculo, o lugar santo dos santos, ou lugar santíssimo. Veja a importância dos 10 mandamentos. Ele foi guardado no lugar santíssimo, não é? Que coisa maravilhosa, mostrando assim a sua grande importância na vida de cada um de nós. A terceira pergunta: que bênçãos terão os que guardarem os mandamentos, irmãos? Que bênção terão agora aqueles que obedecem a esses 10 mandamentos? Diz aqui no livro de Deuteronômio, vamos abrir nossa Bíblia aqui em Deuteronômio capítulo 28. Deuteronômio 28. Se você quer realmente ser abençoado, ser próspero, né, ter a prosperidade vinda do Eterno, então faça isso aqui, ó. Capítulo 28 de Deuteronômio, verso 1 em diante, diz: se atentamente ouvires a voz de Iarro teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, Iarro teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Então, o que se deve fazer? Ter cuidado, né, em guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, né? Então, o Senhor te exaltará sobre todas as nações da terra. Se eu quero ser exaltado por Deus, se eu quero ser próspero, ter a bênção de Deus na minha vida, eu devo o quê, irmãos? Ter cuidado em guardar 9 mandamentos? Não, irmãos, mas guardar todos os mandamentos. A Bíblia diz, todos os seus mandamentos. O verso 2, se ouvires a voz de Iarro teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Bendito serás na cidade, bendito serás no campo. Bendito será o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares, bendito serás ao saíres. E Iarro fará que sejam derrotados na tua presença os que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. Então, meus queridos irmãos, a palavra de Deus diz que nós seremos abençoados e prósperos, né, em todos os sentidos, quando? Se nós atentamente guardar os seus mandamentos, tá bom? Então você pode conferir aí na sua Bíblia, Deuteronômio 28, do 1 até o verso 14. A outra pergunta, meus queridos irmãos, é: poderiam os mandamentos de Deus serem modificados pelo homem? Então hoje a gente já vê, lendo os 10 mandamentos, que existe uma diferença. Os mandamentos que a igreja hoje ensina, né, o catolicismo ensina, a lei de Deus foi mudada. Mas o que a Bíblia diz? Pode o homem mudar a lei de Deus, os mandamentos que Deus deu? Deuteronômio capítulo 4, meus queridos irmãos,
a gente vai encontrar aqui a partir do versículo 1. Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que vos ensino, para os cumprires, para que vivas, e entreis e possuais a terra que Arno, Deus de vossos pais, vos dá. Diz aqui o verso 2, nada acrescentes à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos de Arno, vosso Deus, que vos mando. Então, pode o homem modificar os mandamentos de Deus, a lei do Eterno? Diz aqui, nada acrescenteis no que vos mando e nem diminuireis dela, para guardares os mandamentos que o Senhor teu Deus, Ele te ordena, né? Que eu vos mando. Então, meus amados irmãos, a lei de Deus não pode ser mudada, porque foi escrita pelo próprio Eterno, tá certo? E homem algum tem esse poder de diminuir ou acrescentar nada em seus mandamentos. Então, se estiverem ensinando aí na igreja de vocês que a lei de Deus já passou, que o sábado não é mais para guardar, você tenha cuidado, fique com a palavra de Deus, porque a ordem de Deus é que não acrescente e que nem diminua. O que a lei de Deus é? O que a lei de Deus é? Salmo 19. O que é que a lei de Deus é? Vamos ler aqui com vocês, Salmo 19. O que é que os mandamentos de Deus são, né? Salmos capítulo 19. A gente vai ler aqui o versículo 7, tá bom? Diz que a lei de Arno é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento de Arno é puro e ilumina os olhos. O temor de Arno é límpido e permanece para sempre. Os juízos de Arno são verdadeiros e todos igualmente justos. Então a lei de Arno é perfeita e restaura a alma. O versículo 10 diz, são mais desejáveis do que ouro, mais do que ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilado dos favos. Então é assim, meus amados irmãos, que a lei de Deus é. Para aqueles que realmente o amam, elas são mais desejáveis que o ouro e são mais doces que o mel. E a lei do Eterno é perfeita, tá bom? Romanos capítulo 7, o verso 12. Romanos 7, o verso 12. Nos ensina que a lei do Eterno, diz aqui, ó, Romanos 7, 12. Por conseguinte, a lei é santa e o mandamento é santo, é justo e bom. Então, a lei de Deus, os 10 mandamentos, eles são o que, meus amados irmãos? A lei do Senhor é santa, o mandamento é, a lei do Senhor é santa e o mandamento é santo, justo e bom, tá bom? Então, a lei é maravilhosa, a lei do Eterno é perfeita e restaura a alma. O que a lei de Deus não é? 1 João, irmãos, capítulo 5, o verso 3. O que é que a lei do Eterno não é? Nós vimos o que ela é perfeita, é santa, o mandamento é santo, justo e é bom. E o que é que a lei não é? Diz aqui o capítulo 1 de 1 João, aqui nós estamos já no Novo Testamento falando dos mandamentos de Deus. Aqui, 1 João 5,3. Diz aqui, ó, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são pesados. Os seus mandamentos, tem Bíblia que diz, não são penosos, tá certo? Então, esse é o amor de Deus, que nós guardemos os seus mandamentos. E diz aqui, os seus mandamentos não são penosos, não são pesados, tá certo? Como provamos o nosso amor por Deus? Falar que ama a Deus é muito fácil, mas como é que a gente prova realmente se amamos a Deus? João, o Evangelho de João, capítulo 14 do Evangelho de João, versículo 15. Diz aqui o nosso amado Salvador, né, Yahushua, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então, olha como é importante observar, guardar os mandamentos do Eterno, né? A lei de Deus. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. E aqui no versículo 21, o que é que ele diz? Ele diz assim, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Tá certo, gente? Então, não adianta só eu dizer que amo a Deus e não guardo seus mandamentos, não guardo sábado, não guardo nenhum dos outros mandamentos. Mas por quê? Porque a Bíblia diz, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama.
E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então, o próprio Salvador disse, se vocês me amam, vocês guardarão os meus mandamentos, tá certo? E aquele que tem meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que diz que conhece a Deus, mas não guarda os mandamentos, irmãos, o que é? Então vamos lá, essas respostas nós estamos encontrando nas Escrituras. Aquela pessoa, ou aquela religião, ou aquela igreja, aquela congregação, que diz que ama a Deus, que conhece a Deus, mas não guarda os seus mandamentos, a sua lei. O que é que ela é? 1 João capítulo 2, vamos abrir aqui na Bíblia, 1 João capítulo 2, vamos ler a partir aqui do versículo 3. Olha, irmãos, que leitura interessante. Diz aqui, ora, sabemos que o temos conhecido por isso, se guardamos os seus mandamentos. Olha, irmãos, sabemos que temos conhecido se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Está vendo? Então aquela pessoa, aquela religião, aquela igreja que diz que ama a Deus, que serve a Deus, que é a igreja verdadeira, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Tá certo? Então, por isso que eu disse no começo, que essa lição que fala dos 10 mandamentos, que fala da lei do eterno, ela é muito importante na nossa vida, porque ela define, ela mostra realmente quem está servindo a Deus, como a palavra do eterno ensina. Não é? Realmente quem é o povo de Deus, quem é a igreja de Deus, através dos seus mandamentos, a Bíblia diz. Aquele que diz que o conhece, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Tá certo? Então, louvado seja o nosso Deus. Quem são os santos, conforme as Escrituras Sagradas? Apocalipse, capítulo 14. Quero que você acompanhe comigo esse texto. Verso 12, Apocalipse 14, 12. Diz aqui, aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Yahushua, em Jesus, aí na sua Bíblia. Então vamos lá, gente. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé no Messias, a fé em Jesus. Eu quero dizer para você o seguinte, meu querido, que a nossa fé no Filho de Deus, a nossa fé em Yahushua, ela não nos isenta de guardar a lei de Deus. Porque a paciência dos santos, quem é que são os santos, segundo as Escrituras? Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus. A gente vê que as duas coisas juntas. O que é que me faz ser santo, né? O que é que me faz ser de Deus? Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Yahushua. Na Bíblia está em Jesus. Então vamos lá. Não é só ter a fé no Messias, no Filho de Deus, mas também guardar seus mandamentos. Existe aí um pensamento, um ensinamento, que você basta apenas ter fé, e não é assim. Você precisa ter fé no sacrifício feito por você, mas também guardar os mandamentos de Deus, tá certo? Eis os santos que a Bíblia nos ensina quem são. E contra quem Satanás está irado. Não está irado, Satanás está irado, Satanás quer destruir. E quem é que ele quer destruir? Apocalipse capítulo 12, para nós concluir aqui o versículo 17. A gente vê aqui a ira de Satanás contra um povo, não é? A ira de Satanás contra a verdadeira igreja de Deus. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Yahushua, e tem o testemunho de Jesus aí na Bíblia. Irou-se o dragão, que é Satanás, contra a mulher e foi pelejar, fazer guerra contra os que guardam os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Ter o testemunho de Jesus é ter a fé nele, ter a fé em Yahushua. Então, meus queridos irmãos, terminou nossa lição. Aquele que diz que ama a Deus deve guardar seus mandamentos. Aquele que diz que conhece a Deus e não guarda é mentiroso. E Satanás está irado com aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé no Salvador. Então, meus queridos irmãos, essa é a nossa lição, nossa quarta lição. Que o Eterno te abençoe e que você possa crescer a cada dia no conhecimento de Deus. Amém.